Oi, hoje no programa Saúde Mais Vida, nós estamos aqui no Instituto de Pesquisa e Tratamento Humanístico. Nós vamos conversar com o Dr. Celso Scheffer, psicanalista sistêmico, doutorado em ciência mental, psicanálise clínica, teologia clínica e recebeu o prêmio de melhor terapeuta do Brasil no tratamento de psicose e neurose, troféu Anita Garibaldi 2014 e personalidade empreendedora do Paraná 2012 e 2014. E nós vamos falar sobre tratamento, sobre os tipos de tratamento que o Instituto de Pesquisa e Tratamento Humanístico abrange. Olá, Evelise. Então, é importante falar sobre a metodologia. O IPTH trabalha com metodologia própria. Nós desenvolvemos a abordagem sistêmica das memórias inconscientes, que é a técnica que tem impactado o tratamento sistêmico. E também trabalhamos com a constelação sistêmica familiar, que é uma técnica alemã adaptada aos milindres da cultura brasileira. E essas duas técnicas juntos têm feito a diferença no tratamento de neuroses e psicoses. Inclusive, no mês de outubro do ano passado, 2013, eu recebi o prêmio como melhor psicanalista do Brasil em tratamento de neuroses e psicoses. É importante, o Instituto é de Londrina, foi fundado em Londrina. Hoje a nossa sede é aqui em Apucarana e atendemos toda a região do Vale do Ivaí. Eu vi aqui que vocês, abordagem para tratamentos, como se fosse tratamento de emergência, de urgência. Sim, na verdade o que acontece? Muitas pessoas entram em surto, às vezes a intoxicação pelo remédio e a própria neurose e a psicose leva a pessoa ao descontrole emocional e o surto, chamado de surto, né? Que um surto psicótico mesmo. Surto psicótico, que algumas vezes, antigamente falava de loucura, né? Mas na verdade é um desequilíbrio causado nos neurotransmissores da pessoa e ela perde o controle emocional. Nós temos essa técnica, que foi desenvolvida também no IPTH, que trata dessas urgências. Nós temos um mecanismo onde possibilita tirar a pessoa do surto dentro de uma sessão de terapia. E a pessoa que quer fazer vamos supor, um tratamento preventivo, tá? Ela não teve surto, mas ela tem uma tendência a uma depressão, a uma neurose. Ela tem como já procurar um instituto para já fazer um tratamento preventivo? Veja, a psicanálise não é basicamente um tratamento para neurose e psicose. Ela é também um tratamento preventivo. E todas as doenças psicossomáticas, aquelas doenças que se estabelecem no corpo, primeiro elas iniciam na mente. Então o tratamento preventivo é o ideal para a pessoa que quer ter uma vida saudável, uma vida tranquila, o controle do estresse e impedir que o cérebro entre num processo de depressão, né? Então, o tratamento preventivo é ideal para qualquer pessoa, para qualquer idade. E não só em depressão, acho que em tudo que a pessoa puder fazer um tratamento preventivo é o ideal, né? Sim, uma vez que a ciência fala que 95% das doenças físicas são psicossomáticas, produzidas pela mente, então veja, se você trabalha a mente, significa que o corpo vai sofrer o benefício desse equilíbrio da mente. Então, tanto o tratamento quanto a prevenção pode evitar tanto a neurose quanto a psicose, como as doenças físicas também. O que vem a ser a teologia clínica? A teologia clínica é uma ciência mental onde a gente trabalha lá na parte mais profunda do inconsciente, lá na parte espiritual da pessoa. Vamos supor que a pessoa tenha uma esquizofrenia ou uma depressão com fundo espiritual. Este fundo espiritual significa que há um desajuste nos estágios da mente. E aí a ciência mental tem esta matéria chamada teologia clínica, que possibilita tratar espiritualmente a pessoa, mas de uma forma científica, não de uma forma religiosa. Isso que eu queria saber, se tem alguma ligação com o espiritismo, alguma ligação com qualquer outro tipo de religião. Não, veja bem, o que aconteceu em 1995, a ciência oficializou a existência de fato de um campo de informação, chamado campos mórficos. Dentro da visão dos campos mórficos, então a ciência mental estruturou a teologia clínica,
onde você trabalha as questões espirituais, mas sem um vínculo religioso, sem um vínculo de espiritismo ou catolicismo ou qualquer outra crença. Na verdade, trabalha a espiritualidade inerente ao ser humano. Todos nós somos compostos de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Quando o corpo adoece, foi porque a alma, que nós chamamos de alma, a mente, já desestruturou. E aí entra, inclusive, o desequilíbrio espiritual. E para as pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, em 1995, em Genebra, foi alterado o Código Internacional de Doença. No CID 10.43, existe um item bastante interessante sobre a espiritualidade. Hoje a ciência já reconhece um problema de ordem espiritual que deve ser tratado de uma forma científica, não religiosa como era antes de 1995, que se achava que qualquer problema de ordem espiritual tinha uma conotação religiosa. A partir de 1995, com essa alteração da CID 10, ficou claro que um distúrbio mental pode causar um distúrbio espiritual. E como é que você falou que a pessoa que tem um surto, você consegue já tirar, pelo menos daquela fase aguda, né, com uma sessão? Trabalhando como? A pessoa consegue dizer o que ela está sentindo, da onde veio aquilo, qual foi o gatilho para o surto? O surto psicótico, na verdade, é uma obsessão espiritual aguda, onde aquela energia espiritual já tomou a parte psíquica e motora da pessoa. Então, dentro do processo terapêutico, o que nós fazemos? Vamos dizer assim, o que a pessoa faz, o que o médico faz quando leva a pessoa surtada na clínica? Dá uma injeção, acalma. Onde é que essa injeção vai atuar? No sistema nervoso central. Amortece o sistema nervoso central e a pessoa consegue acalmar-se. Na nossa terapia, uma vez que não usamos remédio, nós usamos a hipnose. Nós colocamos a pessoa na maca, usamos um aparelho psicotrônico que joga pulso psicotrônico e fizemos a indução à hipnose. E aquilo que o remédio iria fazer provisoriamente, amortecendo o sistema nervoso central, quimicamente, nós fazemos através de um relaxamento mental, onde é possível até desobsediar a pessoa naquele momento e tirar ele do surto. Eu estava vendo também que o Paraná, nossa região, Arapongas, Apucarana e o Vale do Ivaí, é o terceiro em índice de suicídio. A terceira regional de saúde, né, índice de suicídio, infelizmente, é um rótulo, na verdade não é um rótulo, incrivelmente, se você comparar a população de Curitiba, Grande Curitiba, preocupante, né? Londrina, e aí você pega o Vale do Ivaí, ocupando o terceiro lugar em suicídio, significa o quê? Existe nesta região uma predisposição energética ao suicídio. E nós aqui no Instituto diariamente recebemos pessoas com marcas no pescoço ou cortes nos pulsos da tentativa de suicídio. E é preocupante porque a ciência médica não tem o que fazer, a não ser a medicina, a não ser a medicina alternativa, no caso a psicanálise. Mas aí nós perguntamos, Ivelise, onde está a origem do suicídio? O que é que leva a região de Apucarana e o Vale do Ivaí a ter esse índice tão alto? A ocupar este índice? Que é uma classificação não interessante para a gente. Não interessante, né? E preocupante ao mesmo tempo. Então eu sempre digo o seguinte, o primeiro ponto que leva a pessoa ao suicídio é o que Freud já falava, é uma fuga. A pessoa tenta transferir um problema da forma a fugir da solução dos problemas. Ou abortar uma solução, né? Recorrendo à morte. Agora, será que esta pessoa que tenta suicídio, o que ela pensa do pós-morte? Essa é a grande questão. Nas pesquisas que nós fizemos, todas as pessoas que tentaram suicídio e os que suicidaram, segundo as pesquisas com as famílias, todos eles tinham uma visão ilusória sobre o pós-morte. Eu sempre falo que o pai e a mãe do suicídio foi construído pelas religiões.
Eles pintaram um céu para os dizimistas e um céu para aqueles que aceitam Jesus e o inferno para os que não pagam o dízimo e não levantaram a mão para aceitar Jesus. Então a pessoa tem um problema, vai para a religião, lá ela tem certeza que vai encontrar o céu, então ela acaba resolvendo os seus problemas com o suicídio, tentando fugir de uma situação kármica e que ela não poderá resolver com o suicídio. Agora, se nós olharmos, por exemplo, para as nossas religiões e para a região lá dos árabes, por que que lá as pessoas, os homens bombas, eles matam, eles colocam as bombas no corpo, né? Matam e morrem. Matam e morrem. Por quê? As religiões morrer, né? plantaram na cabeça deles que eles vão ser salvos. Que eles vão se encontrar com 70 virgens. E, infelizmente, no Brasil se plantou esta mesma forma de entendimento ilusório sobre o pós-morte. E nas pesquisas que fizemos, nas pessoas que suicidaram e tentaram suicídio, todos eles têm uma visão da finitude da vida. Todos aprenderam que a vida termina com a morte. E se a vida termina com a morte, por que sofrer então? Melhor suicidar-se. Não sabendo eles que é uma questão kármica, é um trauma ou é um bloqueio que leva a pessoa ao desequilíbrio e à tentativa do suicídio. E não tem como purificar essa região? Nós estamos fazendo um trabalho de base aqui na região do Vale do Ivaí, com as reuniões de terça-feiras e as reuniões de quarta-feira, que é aberta à população na terça-feira. Nós estamos trazendo um conhecimento mais profundo da vida e do pós-morte para tirar a ilusão da mente das pessoas. E nós fazemos também um programa de rádio, na Rádio Água Viva FM 91.9, e vamos começar um programa na TV, no canal 38 aqui de Apucarana, um programa direcionado para o entendimento da vida, a importância da vida e as questões mais profundas do pós-morte, que é aquilo que a religião, infelizmente, não mostra, não ensina na forma com que devia, deixando muito fácil para a pessoa tentar fugir de uma situação pelo suicídio. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre esse encontro de vocês, esse curso, que é às terças-feiras e é gratuito. Então, toda terça-feira nós temos uma palestra aqui, das 20 horas às 21h30. Nós falamos sobre a vida, sobre a mente, sobre o pensamento positivo, como a pessoa deve elaborar os seus pensamentos e como os pensamentos estruturam o destino. E essas palestras têm dado um resultado bastante interessante na vida das pessoas e é aberta à população em geral. Toda terça-feira, 20 horas. Vamos passar o endereço para vocês, né? Na rua Ponta Grossa, aqui em Apucarana, 1836. Exatamente, na sobreloja do Calçado Santa Rita, fica mais fácil de encontrar. Né? Uhum. Então, acho que é uma grande ajuda para as pessoas, e quem tiver também curiosidade, e só com esse nosso programa de 45 minutos, às vezes não consegue entender exatamente, pode vir até aqui, às terças-feiras, e participar dessa palestra. Exatamente, é aberta à população. Das 20 às 21 horas. E os temas são variados, e as pessoas podem fazer pergunta, podem entender daquilo que nós estamos explicando. Então nós vamos agora para o intervalinho, vocês aguardem aí e a gente volta já já. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela Vita, a maior variedade de produtos naturais de Arapongas e toda a região. Bela Vita, elegante é ser saudável. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde.
A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Nós estamos aqui conversando com Celso Scheffer, psicanalista sistêmico, e ele vai falar agora um pouquinho para a gente sobre a depressão, que eu acho que também não é uma doença do século, mas é uma coisa que tem atormentado muitas pessoas, né? É verdade. Antes de falar sobre a depressão, o telespectador ouviu a Evelise falar sobre o psicanalista sistêmico. Qual a diferença do psicanalista freudiano e o psicanalista sistêmico? Vejam, toda a formação psicanalítica passa por Freud, por Jung e todos os demais discípulos de Freud. O que diferencia o psicanalista sistêmico é uma visão diferente sobre a vida. O psicanalista freudiano, ele olha para a pessoa de uma forma mecanicista. A pessoa tem problema, ele tem um desvio de comportamento, e a psicanálise freudiana olha para essa situação e trata através de técnicas como associação livre, conhecida mundialmente. A psicanálise sistêmica é uma especialização dentro da psicanálise freudiana, onde é desenvolvido um mecanismo de acessar o inconsciente da pessoa. Porque nós sabemos que todos os problemas estão alojados dentro de nós. E a solução, Evelise, também está dentro. A grande pergunta é como acessar o interior da pessoa uma vez depressiva ou com alguma neurose ou psicose. É aí que entra a psicanálise sistêmica. Ela entra de uma visão ampla, olhando para o ser humano diferente da psicanálise freudiana. Nós olhamos para o ser humano como uma tricotomia humana, composto de corpo, alma e espírito. Aí que faz a diferença. Aí que é o sistêmico, né? É o sistêmico. E nós olhamos para a pessoa como pertencente a um agrupamento. Se ele tem, vamos dizer assim, que ele tem uma dinâmica de fracasso na vida. Nós olhamos para a família, de onde vem esta ressonância. De onde ele recebe esta ressonância. Qual foi a geração que iniciou este problema. E aí com as ferramentas do conhecimento da mente e a hipnose, a gente consegue acessar esses laboratórios dos arquivos que faz com que a pessoa repita alguns destinos, né? E quantas vezes ela repete esse destino? Nós percebemos hoje que 95% da humanidade não vive o seu destino. Não são palavras minhas, são palavras de Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, um alemão renomado mundialmente com a técnica de terapia familiar. Então veja, o grande número de pessoas que não vive o seu próprio destino, vive um destino elaborado e vivenciado por um ancestral. E vive esse destino porque há um embasamento máximo para isso, que é o amor. É o amor fora de ordem que leva a pessoa a adotar um destino que não é dele, a vivenciar um destino vivenciado e elaborado por um ancestral. E por que acontece, às vezes, numa família de 3 irmãos, um é depressivo, os outros não? Veja bem, a questão da vida, ela não se inicia no ventre materno. A vida estagia, primeiramente, nas esferas espirituais, e nós já vivemos muitas vidas. E aí, a pergunta que a Evelise falou, numa família tem 3 filhos, 2 são depressivos e 1 não. Onde está o X da questão que um não é depressivo, uma vez que pertence ao mesmo sistema? O que determina isso, Evelise, é o estágio do ventre materno e a primeira infância, a gestação. Todas as pessoas que sofreram durante a gestação, que tiveram traumas, que tiveram bloqueios, complexos de rejeição, ele é um candidato a ser um depressivo no futuro. Porque os registros da mente dele vai fazer com que o radar límbico conecte
aos campos mórficos da família, e esta ressonância doentia da família se instala na mente dele e cria um programa de depressão. E aquele que você falou, mas são 3 irmãos, só 2 depressivos, um não. Ele teve uma gestação tranquila e a primeira infância tranquila. E pode acontecer do que é um trauma para uma pessoa não ser um trauma para outra pessoa? Cada pessoa vê o que está acontecendo na vida com intensidades e com valores diferentes? A pergunta é bastante interessante porque nós tratamos de gêmeos, irmãos gêmeos. Um irmão gêmeo totalmente depressivo, totalmente descentrado emocionalmente, e o outro totalmente emocionalmente centrado. Aí vem a pergunta, mas como? Eles viveram o mesmo episódio no ventre materno, provavelmente tiveram a mesma criação na primeira infância. O que determina é como no ventre materno nós analisamos e codificamos os momentos traumáticos que a mamãe viveu conosco. E o que acontece na questão dos gêmeos é isso. Mas ela viveu todos os momentos iguais. Ela viveu todos os momentos iguais, mas um codificou de uma forma, deu importância para aquele momento traumático, o outro não. Daí está a diferença de... Exatamente. O outro os valores para os problemas. O outro estava de boa, ele não viu aquilo como um trauma, uma possibilidade de um registro, e ele não registrou, então, aquele episódio da forma com que o outro registrou. Aí que é importante entendermos que a alma tem almas mais evoluídas e menos evoluídas, mesmo nos gêmeos. Por isso que eu perguntei aquela hora, quantas vezes a pessoa volta? Quantas pessoas ela vive? Quantas vezes ela vive? Como que a gente sabe em que ponto que vai solucionar os problemas? Bom, agora a Evelise falou de solução de problemas. Vamos imaginar que 2 gêmeos, como nós falamos, um é depressivo, o outro não. Mas então a depressão começa só no ventre materno? Não. O ventre materno é um gatilho que aciona aquilo que está no seu encéfalo espiritual como karma de outras existências. Então ele pode trazer um mecanismo de outras vidas em formas de memória, isso fica quieto dentro dele, mas algo que aconteceu no ventre materno ou na primeira infância pode acionar o gatilho. E aí vem a tua pergunta, a resposta à sua pergunta. Como tratar? Veja, abordagem sistêmica das memórias inconscientes. Esta é a metodologia que tem revolucionado o tratamento de neuroses e psicoses. É uma forma de levar a pessoa no túnel do tempo, aonde ele abre o córtex visual, no nível de hipnose profunda, ele vai ao encontro desses registros, podendo ser ventre materno ou outras vidas. E quando nós encontramos esses registros, independente se em outras vidas ou no ventre materno, é feito um procedimento chamado ressignificação. Uma vez ressignificado, aquele evento perde o sentido. E a pessoa, aquele mecanismo que gerava a depressão não existe mais. O pano de fundo é removido e aí acontece a cura automaticamente. Por exemplo, você falou em karma, né? Por exemplo, uma família que tinha 11 filhos e a sequência agora é com 3 filhos. Aqueles outros karmas ficam aonde? Os filhos. Os filhos... Pode potencializar num filho mais de um karma? Não. O karma nós temos... Se nós fôssemos falar de karma, nós precisaríamos falar de karma pessoal e grupal, né? No caso da pergunta que você fez, são os karmas grupais. Esses karmas grupais nós chamamos de eventos familiares. Aí sim, o karma grupal pode ser prejudicial às pessoas que estão vivenciando agora na família, o trauma da família. Vou dar um exemplo claro. Imagine que tem uma família, alguém depressivo, alguém psicótico, e nós não sabemos de onde vem isso. Mas ele era saudável e de repente ele adoeceu. A pergunta é, Evelise, a quem ele está honrando? Então, as constelações familiares mostram que existe no sistema familiar dele alguma morte encoberta, algum suicídio, porque duas questões graves, bastante grave, na questão das mortes encobertas. Primeiro, aquele suicídio
aonde é vergonhoso falar que o familiar suicidou. Então eles velam aquele suicídio de uma forma incrível. Tem vergonha de falar. Agora, isso não é possível esconder das gerações vindouras, porque os campos mórficos guardam essas ressonâncias em forma de dor, em forma de destino. E um descendente daquele que se suicidou-se, por exemplo, pode receber essa ressonância e começar a desequilibrar as emoções. E aí que entra a questão das constelações familiares, que é possível você montar um campo sistêmico e encontrar qual foi a geração que estancou o fluxo do amor e qual foi o movimento que houve, no caso, suicídio encoberto, como nós falamos. E tem uma outra questão também que é bastante interessante, profundo e importante falar para os telespectadores, que são os segredos familiares, aquilo que chamamos de cripta. Cripta é quando matam alguém e enterram o corpo. Ou então alguém sumiu e foi enterrado como indigente. 2 gerações depois desse evento, 2 gerações após, os descendentes recebem essa ressonância e começam a desequilibrar-se emocionalmente. Eles agem como se estivesse representando alguém. É como se eles deixassem o destino deles e passassem a vivenciar um outro destino. Aí vem a pergunta, mas como, de onde ele trouxe essa informação, uma vez que é segredo? Aí vem aquilo que a ciência chama de campos mórficos. É um campo que arquiva todos os eventos ocorridos numa família, e este campo ele não tem limite de atuação. Ele pode enviar a ressonância, vitimar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gerações. Enquanto não encontrar um meio de fazer com que esse fluxo do amor volte a fluir, os campos mórficos continuam emitindo a ressonância. E aí é que desequilibra e leva as pessoas ao suicídio. E o aborto? O aborto é tão grave quanto uma morte encoberta. Os descendentes, os irmãos ou os sobrinhos, eles recebem a ressonância na forma de uma dor e de uma exclusão. E as crianças, quando recebem essa ressonância, a primeira fala delas é o seguinte: ninguém me ama, ninguém gosta de mim nesta casa. E as mães não entendem, os pais não entendem porque amam a criança. Na verdade, se sente rejeitada. Ela se sente rejeitada, mas ela está representando aquele irmão abortado ou aquele tio abortado, e enquanto não tratarem sistemicamente deste aborto, a criança poderá ter sérios problemas na vida, e inclusive o caminho para, ou vamos dizer assim, o gatilho para as drogas é o aborto. Por quê? Culturalmente, um aborto é uma coisa natural. Mas a consciência espiritual não olha para a cultura. É uma lei que rege os relacionamentos e esta lei diz que todos devem pertencer. Mas se for aquele aborto espontâneo, não foi a mãe que provocou, ela abortou espontaneamente. Veja, os irmãos vão sentir isso também? A concepção da vida... Porque houve uma falha na família daí, né? Sim, a concepção, a vida está presente na concepção. Independente se um dia, uma semana, um mês, e independente da forma com que acontece o aborto, que aquela criança morre, se foi provocado ou se foi espontâneo, foi uma vida que se ausentou do sistema familiar. E aí entra uma lei chamada a lei do pertencimento, o direito de pertencer, e o processo de expiação. Aquele irmão que foi abortado vai ser representado por um outro irmão. E ele precisa ser trazido de volta. E como ele vai ser trazido de volta? Pelos problemas e pela dor. E através de um tratamento como as constelações familiares, é possível tratar esses abortos. Nós fazemos o batizado dessas almas abortadas e livramos o descendente deste peso que ele não sabe de onde vem. Tem muita coisa para conversar, né? Parece que eu vejo nos olhos dela quando nós falamos de aborto, quando nós falamos de vidas passadas, mas isso dá uma conotação religiosa. Não dá não, Evelise. Hoje a ciência mental evoluiu.
É importante que o telespectador entenda, isso não é conversa de religião, é conversa científica, onde a ciência mental é a responsável por esta área, através da psicanálise sistêmica, que hoje é conhecida mundialmente, a visão sistêmica, e é esta área da saúde mental que trata desses eventos ocultos e tão comprometedores para a família. Hoje nós vivemos um caos na sociedade pelas neuroses, psicoses e pelas drogas. E aí vem a pergunta, onde está o pano de fundo disso tudo? Exatamente. Está na falta de entendimento das questões da vida. Porque ninguém vai usar droga porque quer. Ninguém tem prazer em morrer. Porque usar drogas é caminho para a morte. Obrigatoriamente, o dependente químico tem que estar identificado com uma morte. E normalmente essas mortes são encobertas culturalmente, como no caso do aborto. Bem, nós vamos encerrar esse bloco e a gente vai voltar falando sobre um curso profissionalizante, que a gente vê com tudo isso a necessidade das pessoas terem mais conhecimento e se prepararem para poder lidar com situações semelhantes. Então nós vamos para o intervalinho e a gente volta já já. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela vida. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela vida. A maior variedade de produtos naturais de Arapongas e toda a região. Bela vida, elegante é ser saudável. Bem, nós estamos aqui no Instituto de Pesquisa e Tratamento Humanístico, falando sobre um assunto que é de difícil entendimento às pessoas leigas, e por isso o Celso Scheffer resolveu dar um curso profissionalizante para poder fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento e possam ajudar outras pessoas também. Eu acho que é mais ou menos isso, né? É verdade. Observando a necessidade de mais profissionais que atuam dentro da visão sistêmica, o Instituto lançou um curso de formação em psicanálise com ênfase em psicoterapia holística. É um curso profissionalizante, amparado por uma lei do Ministério do Trabalho e Ocupação. É um curso de 2 anos, são 1.560 horas. É um curso semipresencial. Você virá aqui no Instituto, na sede, uma vez por mês, num domingo por mês. E os demais... Terceiro domingo de cada mês. Terceiro domingo de cada mês, né? Uma vez por mês. E esse curso será semipresencial. O material estará disponível na sala do aluno na internet. Aqueles que não têm acesso à internet poderão levar esse material apostilado. É uma necessidade de saúde pública mesmo. Mais profissionais que atuam nessa área. Porque a gente percebe que, devido à grande demanda e principalmente à fuga da alopatia, porque as pessoas estão vendo que a alopatia ela está cronificando o problema. E a terapia holística ela vem com essa proposta de trazer um benefício para a pessoa e proporcionar que ela viva uma vida tranquila sem o efeito colateral dos remédios. E essa é a proposta do IPTH, um curso de formação de 2 anos, onde a pessoa poderá atuar amparado por uma lei que ele pode abrir um consultório, claro que se passar dentro da exigência, né, do Instituto e do conselho que nós somos filiados. Você falou pessoais mais da área da saúde, mas qualquer pessoa pode procurar fazer? Qualquer pessoa, desde que tenha o 2º grau,
ele pode fazer esse curso para autoconhecimento e até mesmo fazendo para uma profissão. É um curso livre, aberto para a população em geral. Não precisa ser basicamente pessoas da área da saúde. E são só 80 vagas, então a pessoa são 80 tem que vagas. correr para procurar logo, senão vai ficar sem azar. Vamos falar um pouquinho, você falou em constelação familiar. O que vem a ser essa constelação? O tema constelação familiar foi alcunhado pelo alemão Bert Hellinger. Bert Hellinger descobriu que as ordens do amor fazem toda a diferença na saúde ou na doença. Então, Bert Hellinger desenvolveu essa metodologia alemã, uma forma de tratar as pessoas através de movimentos sistêmicos. É montado uma família num campo sistêmico, como nós podemos ver, estamos com o tatame montado aqui, e dentro dos movimentos do inconsciente é possível identificar o problema e qual a geração que começou o problema. E dentro desta visão também das constelações familiares, tratam aquelas identificações espirituais com os ancestrais. E é possível, as pessoas, é uma terapia muito interessante, porque as pessoas visualizam, eles veem o movimento através de representantes. Hoje nós podemos falar que a constelação familiar está encantando o mundo inteiro, uma vez que hoje estamos globalizados pela informação. É uma técnica que o mundo inteiro conhece e o mundo inteiro se encanta com os benefícios, Evelise, proposto pelas constelações familiares. É possível tratar de uma pessoa que venha tratando há 10, 15 anos na psiquiatria, com 4, 5 sessões, ela começa a ver uma grande diferença que não viu em 10 anos. Nós temos pessoas aqui que se trataram na psiquiatria, viviam grog. Pano de fundo. Viviam grog pelo remédio, por quê? O remédio ele é bom e é importante, mas ele sufoca o problema. Agora, nas constelações familiares ou nas outras técnicas que aplicamos, nós vamos em busca do pano de fundo do problema. E a constelação familiar tem essa propriedade de mostrar para a pessoa, ela poderá visualizar a origem do seu problema, onde o amor foi bloqueado, né? E aí pode fazer essa soltura do amor e beneficiar a pessoa com cura em qualquer área da vida, tanto na questão do comportamento, dificuldade financeira, pode ser um processo de identificação, dificuldade de relacionamento também, Evelise, é algo relacionado ao sistema familiar, e as pessoas buscam nos mais variados temas. E realmente é uma técnica impressionante, e nós praticamos aqui em Apucarana toda sexta-feira, às 19h30 aqui na sede, e sábado às 14 horas, todos os finais de semana. Nós convidamos você que está nos assistindo através da TV Paraná a nos presentear aqui com a sua presença. Agradeço, e que os telespectadores realmente usem isso como uma forma de ter um conhecimento melhor. Você comentou antes que a vida não começa no ventre materno. E o filho adotivo? Aí entra uma questão bastante profunda. A visão sistêmica diz o seguinte: os pais adotivos são agressores diante do sistema familiar da criança adotada. Vou exemplificar para o telespectador entender. Imagine que você queira tirar um tijolo aí da sua casa, bem no meio da parede. Você vai lá e arranca um tijolo. O que vai acontecer? Você mexe com a estrutura da parede inteira. E da mesma forma são as adoções. A criança adotada, ela não tem culpa, os pais que adotam por amor, não é verdade? Eles querem doar este amor àquela criança. Mas o sistema de origem não vê desta forma. O sistema de origem da família vê aqueles pais semelhantemente como se eles fossem ladrões de criança. E o descendente, a criança adotada, recebe essa cobrança do sistema de origem e se revolta contra os pais adotivos. E alguns tentam matar os pais. Essa semana eu atendi 3 casos onde o filho o adotivo, com quase 30 anos, nos 3 casos, bateu na mãe, a mãe foi hospitalizada nos 3 casos. E a mãe deu
tudo que pôde, deu amor, deu carinho, e aí conversando com ele, ele fala, eu odeio esta mulher. Mas por que você odeia ela? Eu não sei por quê. Apesar dela me amar tanto, o que eu tenho por ela é ódio. E é interessante que quando a criança adotada... E isso é regra? Não é para todos os casos, mas 95% das adoções, as consequências levam a este nível. O filho adotivo, se ele não espanca os pais, ele trama algo para aborrecer os pais adotivos. Porque ele reclama a inserção dele no sistema de origem. E as constelações familiares trazem essa proposta. E ele não consegue ver isso como uma salvação para ele? Ele não consegue ver porque a consciência espiritual não tem consenso de bom nem de mal. A consciência espiritual, que é o clã da família de origem, vê que falta um membro e não sabe a que dor a mãe doou essa criança e que amor a mãe adotiva pegou essa criança para criar. Mas o sistema não vê desta forma, o clã não tem senso de bom ou de mal. Simplesmente ele reclama a volta deste membro no agrupamento de origem. E esse clã está embasado na lei do pertencimento. É uma lei universal que rege os relacionamentos. Agora aí você me pergunta assim, e daí? Está adotado, já tem 20 anos, está dando problema, o que vai fazer? Faz uma constelação familiar, onde é montado as duas famílias, e a família que adotou devolve simbolicamente o adotado para a família de origem. Essa família recebe, há uma emoção bastante grande, e depois há uma devolução e uma união dos dois clãs. Isso pode ser representativo? É representativo. É representativo. É uma espécie de representação de um psicodrama. Só que o inconsciente nosso, ele não sabe se é um psicodrama ou não. Ele acata aquilo como verdade. E ele é uma forma de recriar os campos mórficos e recriar a família de origem. E isso é cientificamente comprovado e a eficiência do método é de extremo valor para uma solução para os filhos adotados. E pode numa constelação resolver? A questão da adoção se resolve numa sessão de constelação. Agora, se o filho já está rebelde, se o filho já está com alguns comportamentos inadequados, a terapia individual seria indicado um acompanhamento por um tempo. Mas esta revolta do filho, essa não aceitação da família de criação se resolve numa sessão. Parece-me que já surgiu a ideia de uma clínica para as pessoas se internarem. Nós temos vários projetos aqui no IPTH. Entre esses projetos, acho que é de extrema importância isso, né? Entre esses projetos, nós temos o Hospital Holístico, que é uma ideia francesa. Nós tivemos um contato com um representante francês, onde nós instalaríamos um modelo que existe na França, aqui no Brasil, aqui em Apucarana, na região. Esse hospital holístico, ele traz uma proposta de reinserir as pessoas no seu sistema de origem, no caso os adotados, e também é um tratamento diferenciado, onde não se tem remédio. O máximo que tem na questão são remédios naturais, como florais, etc. e tal. E existe essa proposta. O IPTH está se organizando, nós temos 23 anos de atuação dentro das pesquisas mentais e espirituais e temos esse desejo. E esperamos que a população se envolva com a nossa metodologia, venha nos visitar, conhecer a metodologia, para reforçar. Você sabe que a união faz a força, né, Evelise? Com certeza. E eu estou vendo que esse curso profissionalizante também vai agregar mais pessoas. E esse campo que você disse que existe aqui, quem sabe, com essa força maior, não seja resolvido mais facilmente. Exatamente. Com 80 vagas para o curso de psicanálise, se nós tivermos aí 80 psicanalistas formados dentro desta visão, já imaginou o bem que se faz para a sociedade? E a sociedade grita por socorro, grita por conhecimento, grita e pede ajuda. O que falta, na verdade, é conhecimento dentro desta área, que é uma área profunda, e que algumas pessoas têm o conhecimento, mas não têm a coragem de vir na televisão e falar das questões espirituais.
E uma vez que nós não somos este corpo, existe não um tabu, né? Existe o tabu. E o IPTH tem esta coragem, essa proposta de vir a público e dizer que existe sim dentro de nós uma questão espiritual e que pode ser tratada e que deve. E o que desequilibra as nossas vidas e o nosso corpo é a questão espiritual. A palavra e o pensamento têm poder? A palavra, ela é fundamental para organizar o roteiro do destino. E a palavra dá o tom do destino. Se a pessoa pensa positivamente, fala positivamente, ele vai ter um destino bom. Agora, se a pessoa pensa negativamente, está sempre reclamando, e ele fala das dificuldades, ele potencializa as dificuldades, e ele vai ter um destino funesto, pode ter certeza. E um casal, um é otimista e outro pessimista, como é que funciona? Aí tem Qual que ganha aí? Tem que ter o equilíbrio. Sabe onde dá o maior número de separação de casais? É pela evolução de um e a não evolução do outro. Não há ligação entre os dois se um busca a evolução e outro não. Existem estatísticas comprovadas que 90% das separações se dão por causa disso. Eu falo daqueles casais estruturados que de repente se separam, né? É porque houve uma evolução de um e a não evolução do outro. E aí, eu acho que separar não é a solução. Teria que buscar a evolução, né? A evolução dos dois. Eu acho que esse é o caminho, porque a família precisa de conhecimento. Eu sempre ensinei para meus filhos não serem caranguejo, que diz que o caranguejo é o único animal que você tira do habitat dele, coloca num barril e deixa sem tampa. Porque na hora que um está conseguindo sair, o outro vai lá e puxa ele de volta. Um passarinho você tem que pôr na gaiola, porque senão ele vai procurar a liberdade. Então eu acho que é exatamente isso. Às vezes num casamento, um quer sair da situação e o outro não está deixando. Então, às vezes, a separação faz com que aquele que está estagnado continue, mas o outro vai evoluir. Né? Então, acho que o curso profissionalizante ele vai começar dia 20 de julho. As inscrições já estão abertas. Pode ser feita pelo site www.ipth.com.br ou então diretamente aqui na sede, na Rua Ponta Grossa, 1836, no centro de Apucarana. As inscrições vão até o dia 15 de julho. Então tem bastante tempo ainda para os alunos interessados fazerem o contato e fazerem a inscrição. E as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais também sobre o Instituto, através do site tem bastante informação, né? Eu acho que é bem interessante. A gente sabe a repercussão que tem. Depois do programa, muita gente encontra com a gente e quer, às vezes, que eu dê respostas. Então, acho que através do site é mais fácil, porque eu também sou leiga nesse assunto. Deu para perceber que pelas perguntas até meio infantis que a gente faz, mas é que é exatamente aquilo que a gente quer saber. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer ao Cássio, que também entrou em contato com a gente, ao Instituto, que já não é a primeira vez que nos recebe aqui, e que dê tudo certo, que esse curso realmente traga pessoas para melhorarem essa busca que as outras pessoas têm de sair dessa situação de depressão, de tédio, que a gente vê que parece que virou meio uma mania, né? Todo mundo tem uma reclamação a fazer. E queria que você deixasse suas considerações finais. Eu quero agradecer, em nome de todo esse povo que está aqui, a oportunidade que a TV Paraná nos dá, através do programa Saúde Mais Vida, da pessoa da Evelise. E quero dizer que as portas do IPTH estão abertas para os canais de comunicação e através da divulgação, através da mídia, que nós possamos levar as informações tão importantes que a humanidade precisa. E agradecer também a oportunidade de falar sobre o curso, que também é de extrema importância para a humanidade. Pessoas que se formam dentro dessa visão poderão fazer a diferença na sociedade. O conteúdo do curso também tem no site, né? Tem no site. É bastante interessante, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha também. É um curso prático, na verdade, é pouca teoria e muita prática. E eu acho que o principal do Instituto é que ele é ancorado em questões urgentes, como o Celso falou no início, salvar vidas, que é de extrema importância, reduzir o sofrimento, que eu acho que também é extremamente importante, e promover a libertação. Eu acho que isso é a busca de todos. Exatamente. O alívio do sofrimento vem pelo autoconhecimento, pela libertação das crenças limitantes. E é isso que o Instituto se propõe a fazer aqui em Apucarana, e todas as pessoas aqui
da região do Vale do Ivaí, do norte do Paraná, são nossos convidados. Obrigado, Evelise. Eu que agradeço e quero que vocês continuem com a programação da TV Paraná. Para saber mais sobre a programação através do Facebook. E agora o programa vai também através do YouTube. Então as pessoas podem, através do Facebook da TV Paraná, saber o link para poder, às vezes, pessoas que querem, não têm acesso, às vezes, à TV Paraná aqui, podem assistir através do YouTube. Eu quero agradecer ao Jonathan Cabeleireiro, a Cristina, da Cristina Modas, que geralmente me veste, e desejar a Cristina também sucesso. Ela fez uma cirurgia e a gente quer que ela se recupere logo. E aguardo vocês na próxima semana e viva a vida. Eu vou cobrar isso de você.